Vamos nessa, galera! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Eu e meu companheiro inseparável, Felipe Viana, vamos destrinchar hoje um estudo sobre suco de laranja e microbiota, feito pela USP, Universidade de São Paulo. Vamos lá! Vamos chegando! Vamos chegando! Oi, Alice, tudo bom? Quanto tempo? Boa noite, vamos nessa. Estamos entrando, que o Felipe já está chegando. Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Felipe Viana já está na área. Oi, Flor, boa noite. Henrique Altran. Senhor Felipe Viana. Boa noite, meu amigo. Tranquilo? Tudo incrível com você? Tudo jóia, tudo Cabelinho jóia. cortado, rapaz. Cabelinho na régua, barbinha feita. Ah, lindo. Sabe por que isso? Ah, Porque eu comecei a assisti quase toda a primeira aula do Clube de Leitura. Top. ah, gostou, cara? Não tem erro não com você, Altran. Não tem erro não. Eu Você queria ter você ao vivo lá. Eu sei que é difícil, mas... é difícil porque tu sabe nas horas que eu atendo, né? Mas é. Mas um Pois dia é. vai dar certo. Um dia Vai eu vou dar separar certo. para Vai dar fazer isso. Vai dar certo. Inclusive no segundo semestre eu vou ver se eu consigo mudar para quinta-feira um pouco mais tarde, entendeu? Aí talvez fique mais legal. É mais Tô, legal. tô me desvencilhando de um compromisso de quinta para poder dar certo. Olha aí o Papai Densa aí aparecendo. Ó. Fala, seu Ederaldo, tudo bem? Papai Densa tá aí, é? Muito Papai bem. Densa tá aí, tá Ei, certo. o Papai Densa, eu não sei se tu viu, eu lancei aquele segundo desafio lá de Independência. Sim. Aí o Papai Densa, ele tá fazendo o desafio. O homem deixou de comer até macaxeira. Rapaz, o homem tá magro, tá Olha aí, rapaz. Coisa boa. Mas cadê? Deixou de fumar já? Então, aí no próximo que eu vou lançar, se eu lançar o próximo vai ter uma observação para ele, parar de fumar, Tá certo. né? É, tá faltando só isso, né? É, Para ficar inteirinho. Meu amigo Felipe, você mandou para mim uma reportagem de que jornal era aquele? Ih, rapaz, agora você me pegou. Era um jornal aí, O jornal. falando desse estudo feito pela USP, né? O título do estudo, deixa eu abrir aqui. Eu preparei o roteiro, mas não botei o título do estudo aqui, peraí. Sobre suco de laranja. Negócio meio esquisito. Tô procurando aqui ver se eu acho. Composto bioativo de laranja, não é esse? Ajuda a controlar a glicemia no sangue, sugere estudo. Exatamente. O título do artigo é Laranja pera e laranja moro, suco de laranja pera e suco de laranja moro, melhora marcadores oxidativos, de estresse oxidativos e inflamatórios e modula a microbiota intestinal em indivíduos com resistência à insulina e em diferentes classes de obesidade. Esse é o título do estudo feito na USP. Interessante, né? Feito na USP, aqui nossa companheira. E aí eu fui dar uma olhada no estudo, né? Porque você tem um estudo que diz que é bom beber suco de laranja, é um negócio meio complicado, né? De você engolir, né? Não só do ponto de vista nutricional, por conta do excesso de açúcar, né? E mesmo sendo suco de laranja natural, feito em casa, continua tendo excesso de açúcar. Você vê, inclusive, com a camisa laranja em homenagem ao suco de laranja, né? Eu tô percebendo aí. E tô tomando. Não, tô brincando. Tô tomando caldo de ossos. Caldo de ossos. Passei o dia fazendo ontem. Pois é. E aí vem esse estudo mostrando essa questão. Então, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso, porque, assim, eu não vi nenhuma notícia relacionada com esse, além dessa que você mandou, não vi nenhuma notícia, mas vai que aparece por aí para o pessoal já ficar atento, né, em relação
a esse tipo de coisa, né? Vamos primeiro falar como foi que foi feito o estudo. O estudo foi feito é um estudo de estilo crossover, né? Então, são 34 pessoas divididas em dois grupos. Um grupo usou o suco de laranja pera e o outro grupo usou o suco de laranja, ele chama laranja Moro. Eu nunca vi essa laranja, não sei que laranja é essa, né? E aí depois eles trocaram, né? Depois eles trocaram. O estudo foi feito em 15 dias. Então, usou 15 dias, depois usou mais 15 dias a outra laranja. Então, teve uma troca aí. E o estudo também foram, então, 34 pacientes obesos com resistência à insulina, que não podiam estar tomando medicamento para resistência para diabetes, não podiam estar usando nenhum tipo de suplemento, tinha uma série de critérios lá que eles colocaram, né? E eles também não podiam ser diabéticos, tá? Então tinha que ter só resistência à insulina, mas não poderia ainda atender os critérios de serem diabéticos, certo? Então o estudo foi feito dessa forma, com 34 pessoas. E o que eles observaram foi que houve uma modulação da microbiota. Em outras palavras, eles sugeriram, né, que a administração do suco de laranja, inclusive eles foram orientados também, Felipe, a não mudar de dieta, né, o que é importante, né, porque se mudar de dieta, aí a gente perde um pouco o controle da história. Então foi sugerido que eles não mudassem de dieta e foi sugerido que eles diminuíssem o consumo de outros tipos de fruta, para ficar só o efeito do suco de laranja nos marcadores que eles queriam analisar. Bom, até aí, beleza. O estudo foi delineado dessa forma. É claro que é um estudo de vida livre, então o estudo de vida livre já traz em si alguns desafios, né? Como a gente sabe, que são desafios relacionados com a seguir a dieta realmente, porque, por exemplo, vamos imaginar que eu resolva me voluntariar para esse estudo. E eu vou aproveitar, já que eu estou participando do estudo que tem a ver com suco de laranja, com resistência à insulina, vou aproveitar e fazer uma dieta junto. Pode acontecer, né? Não tem como os pesquisadores terem controle com isso, apesar das orientações dadas. Tá? Mas a gente tem que encarar os dados que foram oferecidos, né? Muito bem. Então, vamos dar um pause aqui agora e vamos ver o que é a principal conclusão do estudo é relacionado com a microbiota. Então, vamos entender o que é a microbiota. A sua definição de microbiota, Felipe, qual é? É o conjunto de seres que habitam dentro da gente, né? Exatamente. Na realidade, a gente tem vários tipos de microbiota, né? Nós temos uma microbiota na boca, nós temos uma microbiota no nariz, que é muito parecida com a na boca, temos uma microbiota ocular, temos uma microbiota na pele, temos uma microbiota no intestino grosso, né? Temos uma microbiota na uretra, né? Temos uma microbiota vaginal nas mulheres. Então, a microbiota é exatamente isso. São os seres que habitam o nosso corpo. Inclusive, tem um livro muito interessante da Alana Colen, não sei se você já viu, 10% você falou dele, né? Esse livro é muito legal porque é um livro que mostra como nós somos menos humanos do que o que a gente acha, né? Porque se a gente... quando a gente começa a ver em números, né, Otran? De quantidade, a gente se assusta no início. A gente se assusta. A gente tem muito mais células de bactéria no nosso corpo do que células de outros organismos, né? E essas células de bactéria, elas são fundamentais para a nossa vida, tá? Então isso é importante do pessoal entender. Essas células bacterianas, elas têm uma função muito importante no nosso corpo, porque elas mantêm as células bacterianas patogênicas, aquelas que causam doença, sob controle. É interessante porque o que é que acontece? As mães, os pais, principalmente os pais de primeira viagem, né? O primeiro filho, querem proteger demais as crianças e acabam impedindo as crianças de terem contato com sujeira, terem contato com animais domésticos, terem contato com essas coisas. Quanto mais você protege uma criança contra dessas vamos dizer, pequenas agressões ambientais, maior vai ser o risco dessa criança pegar doença. Por quê? Porque o contato com essas pequenas agressões vai fortalecendo o sistema imunológico da pessoa, da criança, para que ela possa resistir melhor às intempéries ambientais. Então, alergias, gripes constantes, infecções constantes, são todas decorrentes dessa característica, que é a característica de não ter acesso à sujeira. É o que o pessoal chama de vitamina S, né? Vitamina S de sujeira.
Né? É claro que eu não estou sugerindo aqui que você pegue seu filho e jogue dentro do esgoto. Não é isso que eu estou sugerindo. Tá certo? Não, porque do jeito que a gente fala, sempre tem aquela pessoa que vai entender isso. Né? Não precisa jogar, você só dá uma esfregadinha. Dá uma esfregadinha, né? Não, não vai jogar teu filho na fossa, não precisa fazer isso. Mas evitar que ele entre em contato com situações de estresse que podem causar um certo estresse imunológico é evitar que ele consiga formar o sistema imunológico dele da maneira correta. Consequentemente, vai estimular as doenças e as infecções oportunistas por conta de um sistema imunológico frágil, que é culpa do pai superprotetor. Cara, é interessante. A gente está tão viciado nessa questão do conforto e na proteção, né? Que é muito comum a gente ver os pais passando álcool desesperadamente nos filhos e limpando, né, a criança, dando banho com sabonete não sei quantas vezes ao dia e tudo mais. Pós-pandemia, principalmente, né, Bruno? Pós-pandemia, principalmente. A gente viu muito isso, né, na pós-pandemia. Então, pessoal, calma. Não precisa você fazer esse tipo de coisa. Entenda que o seu filho, ele precisa ter contato com os micro-organismos. Tanto é que quando quando a criança nasce de parto normal, ela tem uma microbiota diferenciada, porque é quando a criança vai se contaminar entre aspas, a primeira vez com a microbiota da mãe. A estrutura natural do processo é muito, muito, muito interessante, Felipe. Quando a mãe começa a se aproximar do período do parto, a microbiota da vagina dela começa a ficar parecida com a microbiota do ânus. Ocorre uma migração de bactérias do ânus para a vagina e essa migração faz com que o bebê, na hora do parto, o contato da mucosa bucal do bebê, na hora que ele está saindo pelo canal vaginal, vai permitir que ele comece a contaminação dele. Porque lá dentro do útero da mãe é estéril. Não tem bactéria. Ele está zeradinho. Entendeu? É perfeito, não, isso aí. É muito perfeito, cara. É muito perfeito. E aí, o que acontece? O indivíduo nasce de cesárea, de parto cesárea, né? De parto não natural. E aí, o que acontece? A primeira microbiota que ele vai entrar em contato com é a microbiota do hospital. As bactérias do hospital. Tá entendendo? Então, tem um delay, porque aí depois ele vai entrar em contato com a microbiota da mãe através do peito, né? Então, aí é que vai começar a fazer a formação da microbiota. Mas, mesmo assim, você tem um impacto. Tanto é que em países mais desenvolvidos, quando há necessidade do parto não natural, eles pegam um suave, né, que é aquele cotonete grandão, passam na vagina da mãe e na hora que o bebê nasce, eles passam na boquinha do bebê para fazer o transplante da microbiota para dar tudo certinho. Entendeu? Tem estudos muito interessantes em relação a isso aí. Então, a microbiota é muito importante. A gente evoluiu com microbiota, tá? É claro que a microbiota, ela é muito importante, ela é fundamental para uma vida normal, tá? Mas ela também não é uma coisa que você não possa viver sem, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes, quando você tem a necessidade de retirar o intestino grosso por completo, né? Fazer uma ileostomia, como é chamada, onde você retira todo o intestino grosso e gruda o íleo, que é a porção final do intestino delgado, no abdômen da pessoa, faz um orifício, faz um estoma, né, como a gente chama, que é a mesma coisa de boca, né, em grego. Grego é latim, não sei agora. E aí você gruda lá o intestino e ali você transfere a função do ânus para aquele orifício que passa a captar, né? Você bota uma bolsa lá que passa a captar as fezes, né? Uma bolsa pode ser uma colostomia, mas aí você mantém parte do intestino grosso, mas se for uma ileostomia, você tira por completo o intestino grosso, né? Então dá para viver sem essa microbiota ou com uma microbiota extremamente reduzida, tá? Isso é importante entender. No entanto, as pessoas que têm microbiota, ela acaba exercendo muitas funções. A microbiota acaba, por exemplo, influenciando na digestibilidade das fibras, né? E muitas vezes, essas fibras que nós não conseguimos digerir, a microbiota consegue digerir. E a microbiota conseguindo digerir as fibras,
vai fazer com que você tenha um aumento da densidade calórica dos alimentos. Então, há a possibilidade de você de você acabar ingerindo mais calorias do que o que você está achando que está ingerindo, de acordo com a sua microbiota. É lógico que essa não é uma diferença gritante a ponto de você, como aconteceu há algum tempo atrás, de você ter aquelas cápsulas de microbiota de magro. Lembra que teve uma história dessa aí? Uma blogueira, acho que era uma ex-Big Brother, vendendo e tudo mais. A mulher ganhou muito dinheiro vendendo essa microbiota de magro, né? Que seria o quê? Seria você retirar microbiota de uma pessoa que é magra, né? Transformar isso em cápsula, né? Você tira através das fezes, você transforma isso em cápsula, engole as cápsulas e, teoricamente, isso ajudaria no processo de perda de peso. Por que teoricamente? Porque os experimentos que foram feitos em ratos, não há indícios de que isso funcione em humanos. No entanto, processos de transferência fecal podem ser utilizados não com o objetivo de emagrecimento, mas com o objetivo de ajudar uma pessoa que tem uma desbiose muito severa, por exemplo. Então, pode ser feito, existe transplante fecal, tá? Então, é uma prática que pode existir também na medicina. Bom, a microbiota, então, ela é fundamental do nosso corpo e a microbiota mais importante, e a que tem a ver com a nossa conversa hoje, é a microbiota intestinal, que está lá no intestino grosso, que antigamente nós chamávamos de flora bacteriana, flora intestinal. Deixamos de chamar de flora, porque flora está relacionado com vegetais. E as bactérias não são vegetais, né? Antigamente elas eram classificadas dentro do reino vegetal, mas hoje elas não são vegetais, a gente sabe que são estruturas totalmente diferentes, né? Muito bem. Então, a pergunta é, o que é uma microbiota saudável? Porque se eu vou analisar um estudo que está me dizendo que ocorre modificação na microbiota para torná-la mais saudável, então eu tenho que entender o que é uma microbiota saudável. Então, anota aí a resposta. Não existe uma ideia do que seja uma microbiota saudável. É um mundo que é muito... Não existe um sinônimo para microbiota saudável. Seria como você dizer assim, Felipe, o que é uma impressão digital padrão? Não existe. A sua impressão digital é diferente da minha, que é diferente da minha noiva, que é diferente... Tá entendendo? A impressão digital é diferente. E se a impressão digital ela é diferente, ela não é melhor, a minha impressão digital não é melhor nem pior do que a impressão digital do Felipe. Ela é a minha impressão digital. Então, a microbiota, ela assume características relacionadas com isso. Ela assume características relacionadas com a microbiota pessoal. Ou seja, uma identidade nas bactérias que habitam o seu intestino. Então, a gente não tem, a gente imagina, a gente infere que existe uma microbiota saudável relacionada com aquelas pessoas que se alimentam sem fast food, por exemplo. Mas isso não é o que a gente pode dizer de uma microbiota obrigatória para todas as pessoas. Porque, como eu falei, é uma identidade. É claro que se eu tenho uma microbiota de uma pessoa que se alimenta de muito fast food, essa microbiota vai estar enviesada para uma microbiota que gosta de carboidrato refinado, para uma microbiota que gosta de pouca fibra, para uma microbiota que gosta de carne processada, claro. Mas isso não significa que seja uma microbiota saudável ou insalubre. O que significa que essa microbiota, ela se alimenta dos restos da comida ruim que aquele cara está fazendo. Se ela é boa ou se ela é ruim, não. Ela é um reflexo da alimentação do cara. Né? O grande lance, assim, me parece que é você acertar o que é ideal para você, né, Adriano? E isso é difícil. Isso é difícil. Quando a gente vai, por exemplo, prescrever probiótico. É difícil você acertar. Você é meio que um tiro no escuro ali que você dá, não é, Adriano? 100%. 100%. Inclusive, probiótico, de acordo com o Dr. Eurípides, é a cereja do bolo, né? É a última etapa em qualquer tratamento que a gente vai realizar relacionado com o intestino, é prescrever probiótico. Verdade, é verdade. Né? Então, a gente não sabe, número 1, a gente não sabe o que é uma microbiota saudável, tá? A gente não tem como saber, tá? Tanto é, pessoal, que as bactérias que são consideradas bactérias saudáveis, quando você pega, por exemplo, os Hadza, que é uma população que tem na África, né, na África subsaariana, os Hadza, eles têm um estilo de vida caçador-coletor. Eles não comem alimentos processados.
Eles não têm diabetes, eles não têm hipertensão, eles não têm obesidade, eles não têm nada disso. Eles são caçadores e coletores. A alimentação dele é baseada em carne, frutos e mel. É só isso que eles comem. Ou seja, o que é que a gente pode imaginar, Felipe? Que a microbiota desses caras é o padrão de saúde. Não deveria ser? Deveria. Só que quando os caras analisam a microbiota deles parece com quem come fast food aqui no Ocidente. Opa, tem alguma coisa estranha. Então quer dizer que é microbiota saudável? Não, pessoal, a questão é justamente essa. Não tem uma microbiota saudável. Então não dá para dizer que os Hadza têm uma microbiota que seja ruim, nem que nós do Ocidente temos uma microbiota que seja boa. Não é isso. É porque é uma identidade que vai depender da forma como você nasceu. A gente descreveu como é a questão do parto. Vai depender da sua alimentação, vai depender se você foi amamentado ou não. Vai depender de várias coisas e vai criar esse padrão, tá? É claro que ela pode influenciar positiva ou negativamente determinados aspectos da sua saúde, mas isso não significa que a sua microbiota seja ou não seja saudável. Ela é um reflexo daquilo que você viveu e daquilo que você se alimenta hoje quando adulto, tá? Então não tem muito para gente conversar. Agora, uma mudança na microbiota significa alguma coisa? Como é que é? Uma mudança na microbiota ocasionada por um alimento significa alguma coisa? Resposta: não. É um desfecho secundário. É um desfecho, como a gente chama de desfecho mole, não é um desfecho duro. Certo? O fato da mudança, o fato de ter havido uma mudança na microbiota, que os autores do estudo sugeriram que foi uma mudança positiva, não significa absolutamente nada se clinicamente essa mudança na microbiota não significar melhoria de alguma coisa. Por quê? Porque eu não tenho que ficar... Significa que é só uma mudança, né? Que é só uma mudança. Porque, veja bem, o que é importante para mim? É importante para mim eu saber se o colesterol aumentou ou baixou? Não, não vai fazer diferença. É importante saber se eu estou ganhando ou perdendo saúde cardiovascular. Se eu entupi uma artéria, isso é importante. Se eu tive infarto, isso é importante. Se eu morri, isso é importante também. Certo? Mas a microbiota é um desfecho secundário. A mudança na microbiota não significa absolutamente nada. Por isso é que a gente vê muitos esses estudos sobre adoçantes, por exemplo. O adoçante fulano de tal muda a microbiota. E, ok, ele mudou a microbiota, mas e daí? Qual é o desfecho primário que eu estou querendo analisar? Não adianta analisar desfecho secundário. Porque desfecho secundário eu posso ter uma microbiota mudando para ficar igual a dos Hadza e o pessoal vai dizer que a minha microbiota está ficando ruim. Sim. Né? Então, esse é o ponto importante, né, do pessoal entender. A microbiota, não existe uma definição de microbiota saudável. A microbiota é tipo uma identidade. Esses estudos que são feitos, essas análises que são feitas em relação à microbiota, são análises que partem de um pressuposto, que é o pressuposto que eu acabei de dizer. Que a microbiota de uma pessoa que tem uma ingestão de muitos vegetais, de muitas frutas, etc. e tal, é uma microbiota saudável. E tem do cara que come fast food é uma microbiota ruim. Mas isso aí não existe um padrão para a gente dizer que um tem saudável e o outro é ruim. Certo? Porque quando a gente analisa povos que têm a alimentação extremamente adequada, mas a microbiota não parece ser uma microbiota de uma pessoa saudável aqui no Ocidente. Como eu falei, depende de muitos fatores. Interessantíssimo isso aí. Né? Muito bem. Deixa eu fazer só um comentário. Perguntaram aí mais de uma vez sobre quando a pessoa toma antibiótico. Né? Eu passei, eu não sei se eu disse a você, no final do ano retrasado, em dezembro do ano retrasado, eu adoeci. Simplesmente adoeci e a minha garganta ficou muito inflamada. Eu acredito que foi uma super bactéria que eu peguei da minha linda cachorrinha aqui, entendeu? Meu amigo, eu quase que passava dessa para melhor. Fiquei mal, não melhorava. Um mês com antibiótico pesado. Fui no hospital algumas vezes e não melhorava. Sabe como é que eu melhorei? Quando eu fiz um tratamento com 10... como é o nome? Bezetacil. 10 Bezetacils. 10. Durante quase um ano. Porra. Meu amigo, no final, eu tava pedindo arrego. Então, eu senti, primeira vez que eu senti na vida, uma desbiose. Fuderosa. Eu comia, tipo assim, ó, uma laranja e minha barriga estufava. Fiquei esquisito, de verdade. Por quê? Porque detona tudo, né? Mata tudo.
Então, aí eu elaborei uma fórmula de probiótico, comecei a estudar um bocado de coisa e elaborei uma fórmula de probiótico, sabe? 16 cepas eu coloquei, 2 bi de cada. Aí foi onde eu melhorei, tomei um mês, aí comecei a melhorar aos poucos, aí fui melhorando, sabe? Acho que nesse caso aí, quando a pessoa O faz um uso de tratamento assim... probióticos depois de uma rodada de antibióticos, inclusive fizeram essa pergunta para mim, de repente é até a mesma pessoa, né? O uso de antibióticos, melhor, de probióticos depois de uma rodada de antibióticos, eu mandei a pergunta para o Eurípides, né? Porque Sim. é uma área que ele domina bastante. E ele respondeu: Henrique, é benéfico, mas não é obrigatório. Pois é. Certo? Então, Eu pode acredito ajudar, nisso. mas não significa que seja obrigatório. E não E é nem que vai ajudar simplesmente... todo mundo, né, Fran? Hã? E nem que vai ajudar todo mundo. Sempre que como eu tava tão detonado, como eu senti que a minha tava tão detonado, eu disse, não, o que eu botar aqui não vai piorar não, entendeu? Exatamente. Exatamente. Não é só você chegar na farmácia e dizer assim, ei, me dá aí enterogermina que eu vou tomar. Não é só isso. Certo? Tem que ter o conhecimento. E lembrar sempre que quando você consome um probiótico, tá? Deve ser com indicação de um profissional. Por quê? Porque o nosso intestino, ele é um ecossistema. E por ser um ecossistema, na hora que você inclui uma espécie nova nesse ecossistema, você pode desequilibrar o ecossistema, ao invés de equilibrar. Certo? Me lembra muito duas coisas interessantes. Eu não sei se você sabe, Felipe, mas todo navio tem uma água chamada água de calado, que é uma água que ajuda na estabilização do navio. Essa água, ela é trocada em cada porto que o navio chega, mas ela nunca é trocada no porto. Ela é sempre trocada em alto mar, exatamente para não haver mistura de espécies na fauna e na flora daquele porto, para não acontecer problemas ecológicos. Tá entendendo? Eu lembro também, uma outra ocasião interessante, de uma que eles fizeram, se eu não me engano, foi na Austrália, mas não tenho certeza agora. Eles estavam com uma praga de ratos, aí introduziram uma espécie de ave que comia os ratos. Aí o que aconteceu? As espécies começou a comer os ratos e daqui a pouco a própria espécie que eles tinham introduzido aumentou de quantidade de população e aí agora eles têm uma praga da espécie que eles introduziram. Eu vi isso aí. Entendeu? Então, quer dizer, é um negócio meio... É uma coisa. Quando você introduz uma espécie nova no ecossistema, você vai estar... de alguma forma, você vai estar influenciando esse ecossistema e pode ser um problema sério. Qualquer coisa que você bote ali é um desequilíbrio, né, que você causa. Exatamente. Exatamente. Então, as mudanças na microbiota, não são desfechos primários, são desfechos secundários, tá? Para a gente poder continuar. E o que é que seria, nesse estudo, o que é que seria um desfecho primário? Redução da glicemia em jejum, redução da resistência à insulina, aí seria um desfecho primário. Entendeu? Só que isso não foi analisado. Pelo contrário, isso se manteve constante. Quer dizer, as pessoas passaram 30 dias tomando suco de laranja todo dia, acho que era meio litro de suco de laranja todo dia, e continuaram com resistência à insulina, continuaram obesas, não houve variação. Tá? Então, eles só mediram, eles mediram o quê? Eles mediram marcadores de estresse oxidativo, que diminuíram, e mediram marcadores inflamatórios que diminuiu. Gente, é muito óbvio que o marcador de estresse oxidativo ia diminuir. Os caras estão ingerindo meio litro de suco contendo vitamina C. É claro que eles iam diminuir o marcador de estresse oxidativo. Isso não significa que o suco é bom. Por quê? Porque você está ingerindo um vitamina C que vai diminuir o estresse oxidativo e está ingerindo açúcar que vai aumentar o estresse oxidativo. Tá entendendo? Então, de que adianta? E ainda mais pegando uma pessoa que é resistente à insulina. Tá entendendo? É assim, é o tipo do estudo que você pensa, porra, para que cargas d'água eu vou fazer esse estudo? A minha pergunta, a primeira coisa que quando eu vi, eu disse, pra que danado fizeram isso, pelo amor de Deus? A galera que não tem o que estudar, né? E fica querendo estudar essas coisas. Agora, o estudo foi patrocinado por uma associação de produtores de laranja, né? Então, é óbvio que nós temos aí um jogo de interesse também, né? Então, tem isso aí também na história. Mas, muito bem, como eu falei, essas reduções de marcadores inflamatórios e oxidativos não vale a pena por conta do excesso de açúcar. Tá entendendo? Porque eu não vou melhorar da minha resistência à insulina. De que adianta eu ter uma redução dos marcadores de estresse oxidativo se eu continuo resistente à insulina?
certo? Agora, tem um ponto que eles falam superficialmente no artigo, que eles não dão muita atenção, exatamente porque é um ponto negativo. E que é um ponto que, assim, na prática, eu não entendi muito bem por que aconteceu. Mas aconteceu. O HDL reduziu. Olha só. Ou seja, os caras começaram a tomar o suco de laranja e o HDL, que já não era essas coisas todas, o HDL médio, já não era essas coisas todas, baixou mais ainda. O colesterol total baixou e o HDL baixou. O LDL não sofreu alteração. Quer dizer, seja, você piorou seu padrão. Você piorou seu padrão. Tá entendendo? Você piorou o seu padrão, porque o LDL não mudou. O que mudou foi o HDL, ou seja, a redução no colesterol total foi ocasionada por uma diminuição do HDL e não por uma diminuição do LDL. Então, na prática, meu amigo, você tomar suco de laranja para melhorar a sua microbiota, melhorando o seu perfil de saúde cardiovascular, não faz nenhum sentido. Até porque, mais uma vez, mudar a microbiota não vai mudar o desfecho de saúde. Né? É o desfecho secundário. Né? Perfeito, perfeito. Então, não tem muita sugestão. E suco sempre foge do que a gente conversa muito, né, Altran? Sobre você sair ali do que seria comida de verdade, né? Exatamente. A gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer que suco de laranja não é vamos chamar de alimento, né? Não é uma comida de processamento mínimo, é uma comida processada, tá? Esse suco especificamente foi processado e pasteurizado, tá? E é um concentrado de açúcar sem fibra. Então a diferença de um suco de laranja para um refrigerante é só porque o suco de laranja vai ter vitamina C. O refrigerante não vai. A quantidade de açúcar é muito parecida. Certo? Se for suco de uva, mais ainda, né? Suco de uva ainda tem mais açúcar do que suco de laranja. Certo? Então é só você pensar. Vamos pensar rapidamente só para vocês, para poder vocês entenderem, para a gente ir caminhando para o encerramento. Vamos pensar. Se eu tenho uma laranja, quanto tempo eu demoro para comer uma laranja? 10 minutos. 10 minutos. Né? Porque eu vou descascar a laranja, porque eu vou cortar a laranja, porque eu vou mastigar a laranja e vou engolir a laranja. Agora, um copo de suco de laranja. Quanto tempo eu demoro para tomar esse copo de suco de laranja? Se estiver fazendo calor, como está fazendo aqui em Fortaleza. 30 segundos. 30 segundos. E quantas laranjas tem um copo de suco de laranja? Não é só uma. São várias laranjas. Né? E aí o que é que acontece? Você vai consumir 4 laranjas de uma vez só. Preste atenção. Você vai consumir a quantidade de açúcar que tem em 4 laranjas, sem praticamente nenhuma fibra, de uma forma muito mais rápida do que você comeria uma laranja, com um grau de trituração que você nunca alcançaria com o seu dente. Então isso não é adequado para o ser humano. Falaram aqui, mas alguém comentou aqui, mas não tem nenhuma química. Tem química, claro que tem química. Vitamina C é química, açúcar é química, tudo isso é química. Essa história de dizer que não tem química, não cola, certo? Tudo isso é química. E eu vou estar ingerindo uma quantidade elevada de química, que é açúcar. Basicamente química. E quando você falou, você estava se referindo só à quantidade de carboidrato também, né? Exatamente. Exatamente. A galera acha que química é só o que é colocado artificialmente. Gente, tudo é química. A quantidade de açúcar que eu boto na minha boca e engulo tem muita química. E essa química vai influenciar meu corpo negativamente. Tá entendendo? Que é uma coisa que a gente chama de matriz alimentar. Eu, inclusive, postei um texto sobre matriz alimentar há umas 2 ou 3 semanas atrás. Matriz alimentar é a estrutura do alimento, que é a estrutura com a qual a gente está recebendo o alimento quando a gente mastiga. Isso é matriz alimentar. É essa matriz alimentar que a gente está acostumado, evolutivamente, adaptado para ingerir. A pessoa continua insistindo. Querida, eu não disse que suco de laranja e refrigerante são iguais, tá? O que eu disse é que a quantidade de açúcar é muito parecida. A diferença é só a vitamina C, tá certo? Enquanto que o refrigerante, é claro que tem os conservantes dele, tá? Agora, se você for comparar a quantidade de conservante que tem em um refrigerante com a quantidade de açúcar que tem num suco de laranja e os benefícios
praticamente não tem benefício quando você coloca na balança. Não tem benefício de você tomar suco de laranja, assim como não tem benefício de você tomar refrigerante. Eu sei que é estranho para muita gente entender isso aí, né, Altran? Porque a gente sabe o que acontece, cara? Criou-se uma aura de saudável ao redor de suco. A gente vê as pessoas consumindo suco, achando que estão consumindo a melhor coisa da face da Terra. Suco é péssimo, porque é um concentrado de açúcar. Se fosse bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que já é algo que a gente não deve confiar tanto, porque eles vivem falando besteira, mas eles não aconselham suco para criança até os 2 anos de idade. Eu não aconselho suco para ninguém, independente da idade. Tá entendendo? Então, suco não é fruta. Do mesmo jeito que farinha de tapioca não é mandioca. Isso. Do mesmo jeito que purê de batata não é batata. São coisas diferentes. A partir do momento que muda o grau de processamento. Mudou o grau de processamento. E você pode fazer o melhor purê. Você pode fazer o melhor purê do mundo na sua casa, com a sua mão espremendo a batata. Já muda do que seria o natural dela. Exatamente. Eu acho que aqui vale a pena a gente comentar o estudo que foi feito em ratos, onde eles pegaram ração, olha, já era ração, certo? Mas pegaram ração, dividiram 2 grupos de rato. Um grupo de rato consumiu a ração normal, do tamanho normal, nos pelletzinhos, e o outro grupo consumiu ração em pó. A diferença entre os 2 grupos era só a forma que a ração estava sendo oferecida. O grupo que recebeu a ração normal estava comendo normalmente, era ad libitum, entendeu? Podia comer o que quisesse. O grupo que recebeu a ração em pó, a mesma coisa, podia comer à vontade. Só que esse grupo ficou obeso e diabético, com a mesma ração. Você está entendendo? A mesma ração. Então é assim. Nível de processamento. É um nível de processamento. Tá? Então eu não aconselho nenhum suco. Existem sucos menos ruins. O cara falou aí maracujá. Maracujá é menos ruim você tomar suco. Mas eu ainda prefiro pegar o maracujá e comer. É melhor do que tomar suco. Certo? É importante entender isso, pessoal. Fruta, não beba a sua frutose. Pronto, vamos resumir numa frase? Não beba a sua frutose. Coma a sua frutose. Certo? Você, falando isso, você acha que a gente resume. Ah, mas eu vou tomar um suco. Então saiba que você não está ingerindo da melhor forma possível. Vai te matar um copo de suco? Não vai. Certo? Não vai. Porque a gente fala dessas coisas, o pessoal acha que toma e morre. Gente, isso não é veneno, não. Certo? Não vai te matar. Mas não é a melhor forma de você ingerir. Ok? Então, pelo amor de Deus, é melhor tomar um copo d'água. Não tem pra onde correr, não. Eu falo para os pacientes, prefira, para hidratação, prefira água. Água. Entendeu? Achando opções. E não sei o que, água. Tem que ser água. Fora disso, já não é o ideal. Exato. Aí eles falam, e você toma café? Não sei, eu não tô certo não ficar tomando café direto. Mas... Gente, sabe qual é o problema, Felipe? As pessoas acham que nós somos santos. Uhum. Tá entendendo? Gente, a gente comete deslize. Sábado agora, nessa Páscoa agora, sábado, eu tomava, eu comi pizza. Normal, com trigo e tudo mais. Passei mal no dia seguinte, mas comi. Mas sabendo. Mas comi sabendo. Vou comer por quê? Porque foi uma pizzaria que eu não conhecia, uma pizzaria que foi muito bem recomendada, e aliás a pizza é deliciosa, diga-se de passagem, e fui com os meus filhos. Pronto. E daí? Isso me torna menos ou mais nutricionista, menos ou mais ser humano? Não. Eu tenho esse direito. Sabe por que eu tenho esse direito, Felipe? Porque eu me vigio na maior parte do tempo. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu só posso ir lá e não tenho nenhum problema em comer porque eu não tenho resistência à insulina, porque eu não tenho diabetes, porque eu tenho 15% de gordura corporal, porque eu treino todo dia. E para eu ter isso aqui, eu cuido da minha alimentação em base diária. Aí eu posso me dar o direito de fazer isso. Se eu sou obeso, diabético, não treino e tô querendo resolver esse problema, eu não iria para a pizzaria. Pronto. Simples de entender. Altran, fizeram um comentário aí, Primeiro,
querendo saber sobre água de coco e água com gás. A gente vai falar, mas fizeram um comentário mais acima, falando assim, e tem gente que toma suco de caixinha achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Eu acho que suco de caixinha é pior do que refrigerante. Por quê? Porque o refrigerante ele é mais honesto. Você sabe que se você tomar, você... O suco de caixinha não, ele vem ali, ó, com aquelas folhinhas. Com aquelas folhinhas, com aquela embalagenzinha bonitinha. Aquela coisinha que tende a parecer muito natural e saudável, entendeu? É verdade, é verdade, é verdade. O suco de caixinha é desonesto, né? O refrigerante, pelo menos, é honesto. Gente, água de coco. Água de coco tem 10 gramas de carboidrato para cada 200 ml. Sim. Tá boa. E é fácil você tomar um litro. Minha mãe, se deixar, ela toma um litro. Mas é bem facinho. Gelado, na beira da piscina. Bom demais. Rapaz, é bom demais. E também facinho. Agora, né? comporta você tomar, aí é outra história. Certo? É outra história. Tá? Eu posso tomar água de coco, como eu tomo, vez por outra. Mas não tomo sempre. Às vezes eu vou pra praia, a minha noiva adora água de coco, ela pede água de coco e eu não tomo. Por quê? Porque nem sempre eu estou afim de colocar 10, 20, 30 gramas, porque um coco pode ter até uns 500, 600 ml de água de coco, eu não estou afim de colocar essa quantidade de açúcar para dentro. Para mim, eu prefiro colocar essa quantidade de açúcar para dentro e comer um sorvete, que eu acho mais gostoso. Mas não coloco sempre. Então é uma escolha minha, certo? E comporta na minha alimentação eu tomar uma água de coco vez por outra, sem nenhum problema. Sim. Agora, é aquilo que eu falei. Mais uma vez, tem que verificar se comporta na sua alimentação. Se vale a pena, né? Para mim não vale. Para mim não vale tomar água de coco de forma constante. Água com gás. Água com gás é água, galera. A única diferença da água com gás é que tem gás. E o gás a gente arrota. Só isso. Tem mistério. Eu gosto de água com gás. A gente arrota, não. A gente faz eructação, para ficar chique. Rapaz, você é um homem chique mesmo. Você é um homem chique. Beleza. Beleza demais. Eu acho que ficou claro esse artigo, né? Ele, na prática, significa nada. Olha a pergunta que fizeram aqui. Essa pergunta. Na prática não significa nada. Na prática não significa nada. Vocês passaram 40 minutos aqui e... Podia ter dito isso logo no começo, né? O artigo é uma bosta, não adianta fazer. Não, senão a gente não mantém as mais de 650 pessoas aqui na live. Ó, a Regina está perguntando, o coco é menos calórico do que a água de coco? Regina, não se preocupe com caloria, minha querida. Se preocupe com composição, tá? Aquela laminha, chama laminha aí também? A laminha do coco é maravilhosa. Além de ser uma fonte de fibra, é uma fonte de gordura muito deliciosa. Certo? Gordura top. Tá? Totalmente diferente da água. Você não tem carboidrato, tem muito pouco carboidrato ali, enquanto na água você tem muito mais carboidrato. São coisas diferentes. E vale falar aí, outra, que embora muita gente aqui da live tenha medo de gordura saturada, né? Eu acho que tem medo de gordura saturada da picanha, mas a gordura do coco, boa na maior parte de gordura saturada. É saturada. Muito bom, muito bom. Meu amigo Felipe, chegamos então ao fim de mais um Nutrição em Dose Dupla. Você tem agora uma live que você vai iniciar o desafio, né? Sim, senhor. É a live inaugural. Live inaugural. A gente começou hoje, vai mais 21 dias aí eu estou fazendo umas lives fechadas para o pessoal, mas hoje vai ser aberta. Vai ser aqui, daqui a pouco eu legal. Aqui hoje. Legal. Show de bola, então. Boa live para você, meu amigo. Ei! Me tirando dúvida. E o clube de leitura? Quando é que vai ter mais vaga? Como é que vai ser um negócio aí? Não, já está aberto. Já estou liberando as inscrições. Inclusive hoje, para a galera que está assistindo a gente, que quiser, eu postei um vídeo com um link lá no meu perfil, está fixado, onde eu postei a primeira aula completa do clube de leitura para o pessoal assistir, quem quiser fazer uma degustação. Entendeu? Postei. Legal. Também os PDFs com os slides da aula e o PDF com os estudos que eu utilizei no vídeo, entendeu? Então tá tudo lá no YouTube, tá? E assim, basta entrar aqui no meu perfil, tem um post fixado lá, aí é só você dar uma olhada lá, tá bom? Top. Beleza. Com segunda estamos aqui de novo. Segunda-feira estaremos aqui de novo com mais um Nutrição em Dose Dupla. Show de bola, Altran. Beleza, valeu, meu amigo. Boa live para você de inauguração aí do desafio. Abração. Boa noite a todos. Tchau. Valeu.